Que bom, estamos aqui nessa manhã. Que bom. Que bom. Quero convidá-lo a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Os versículos que irei ler estão entre o 44 e o 46. Eu vou repetir para você. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Versículos 44 até o 46. Vamos ler a palavra do Senhor? Lucas 23, 44. Diz o seguinte: mais ou menos ao meio-dia, o sol parou de brilhar, e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. E a cortina do templo se rasgou pelo meio. Então Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de dizer isso, ele morreu. Depois de dizer isso, ele morreu. Meus irmãos, estamos vivendo, talvez, na história da humanidade, um dos tempos, dos períodos mais difíceis que se ouviu falar. Óbvio que não é o mais difícil, mas talvez esteja na lista ali, dentre os piores momentos. Vivemos nesse mundo sem esperança. Esse é o cenário que nos encontramos. As pessoas estão desesperadas. As pessoas estão sem esperança. Sem esperança porque estamos falando de vida. Que estamos falando de saúde. Sem esperança, o mundo está sem esperança, porque estamos falando de ausência de paz. Estamos sem esperança porque estamos falando de economia. Obviamente que existem tantas outras coisas que são pilares da nossa existência, da nossa vida, do nosso cotidiano, mas estamos falando aqui de vida, estamos falando de saúde, estamos falando de paz, estamos falando de economia. E isso de fato mexe com o brio das pessoas. Isso de fato mexe com a rotina das pessoas. Isso de fato mexe com o espírito das pessoas. Isso de fato mexe com as nossas emoções. Isso de fato nos desestrutura, nos tira do centro, nos tira do eixo. E na manhã de hoje eu gostaria de compartilhar um tema nessa mensagem, nessa pregação. E o tema é: do terror à esperança. Eu vou repetir para que você memorize, para que você grave, para que você possa, quem sabe, anotar. O tema desta manhã é: do terror à esperança. São 2 estágios, o terror e a esperança. E o tema vai tratar um pouquinho da passagem, do canal que nos levará do terror até a esperança. E a importância de vivermos na esperança. Veja, é interessante pensar sobre esse tema, sobretudo à luz do texto que lemos, que Jesus também nasceu e viveu em uma época, em um período de muita dificuldade, de muita ausência de esperança. O contexto no qual ele estava inserido falava de dominação romana, falava de sofrimento, de desesperança, falava de açoites, de dificuldades, de injustiça. As pessoas estavam assim. Cobranças exaustivas de impostos, as pessoas viviam na miséria. E os seus rendimentos se esvaíam por água abaixo, porque o império tomava para si quase que tudo e sobrava bem pouquinho. O contexto que Jesus nasceu, em alguns aspectos, um pouco pior do que o nosso, porque olha que nós estamos aqui se movimentando,
algumas pessoas se organizando, estamos aqui de forma online, poucas pessoas sentadas aqui à minha frente. Mas a igreja tem se mobilizado para levar dentro da sua casa a semente da esperança. Mas na época de Jesus havia uma dificuldade que nós não temos hoje, que é a corrupção do templo. A religião da época estava plenamente corrompida, dedicada e envolta e entregue ao domínio romano, ao império, aos interesses da política da época. Diferente do tempo de hoje, nós estamos aqui. Tem gente tocando, tem gente cantando, tem gente filmando, tem pessoas projetando, tem pastor pregando, falando, e nós estamos aqui. Mas na época de Jesus não havia, o templo havia se corrompido, a religião havia se corrompido. E olha que na época de Jesus também havia uma situação bem parecida com a que nós estamos vivendo hoje, essa situação de quarentena para os doentes. Na época de Jesus, os doentes eles eram obrigados a estar fora da cidade, além dos muros. Os doentes não podiam estar com seus entes queridos. Os doentes não podiam estar no templo, porque eram considerados impuros e transmitiriam, quem sabe, obviamente haviam tantas outras explicações e situações para que eles vivessem esse momento, mas o fato é que eles estavam separados das pessoas que amavam. Eu não sei você, eu acho que nesse momento de vida que eu tenho vivido, eu tenho procurado a me encontrar dentro de tudo isso, dentro dos meus anseios. Eu não estou aqui para dizer para você que eu não estou com medo, que eu não estou em muitos momentos sem paz, não é isso? Não sou melhor que ninguém, e de forma alguma teria a pretensão de dizer isso. E o fato é que nos meus momentos ali de dificuldades, em meio a esse período todo, eu fico tentando me achar. E sabe de uma coisa? Uma das coisas que eu mais sinto falta, das coisas mais simples da vida, que na verdade não são simples, são as mais importantes. Aquilo que às vezes é trivial para a gente, e a gente passa a desvalorizar isso, porque é trivial, parece que não vai faltar nunca, e de repente alguém acorda de manhã e fala, fica todo mundo em casa, e sabe, no domingo de hoje, eu não posso ir lá comer a comidinha da minha mãe. Isso me faz uma falta que vocês não têm noção. Eu não sei qual é a sua. Eu não sei se você já elegeu, se você já fez o ranking das alterações de vida que você teve e quais são as dificuldades que você tem enfrentado, e dentre todas essas, quais são as principais e aquilo que tem te feito mais falta. Eu não sei se você fez isso. Eu tenho feito isso. Sabe? E num domingo de hoje, que era de praxe, sair daqui, né? Eu e a Paty a gente divide. Hoje a gente vai para banho ou a gente vai para a sogra, né? Graças a Deus ainda temos as duas e teremos. Mas isso faz muita falta. Obviamente que se eu fosse listar aqui, nós gastaríamos o tempo só falando disso. Não é para isso que nós estamos aqui. Eu só queria compartilhar isso com você. Mas eu não sei em qual situação você se encontra. O fato é que o que eu quero te dizer nessa manhã, e o decorrer dessa mensagem vai te dizer isso, que Jesus ele se identifica com a sua crise. Jesus, ele se identifica com o seu problema. Você, quem sabe, esteja aí dizendo, uau, estou sofrendo sozinho. Não. Não é só o mundo contemporâneo que sofre, nós não estamos sozinhos, mas Jesus também sofreu. Ele se identifica com o nosso sofrimento, com a nossa angústia. E Jesus veio trazer esperança para esse povo, que estava aguardando há muito tempo pela esperança do Messias que viria. E a expectativa deles era grande. A expectativa desse povo desesperançado era muito grande para que a esperança do Messias chegasse. Qual é o dia que a esperança chegará? Qual é o dia? E de repente Jesus nasceu, quietinho, no seu bairro de periferia, à margem da sociedade, cresceu, cumprindo todos os seus papéis de cidadão, na sociedade, fez tudo direitinho, e de repente um dia, por volta
e meados dos seus 30 anos, ele levanta, vai para uma praia e começa a chamar pessoas. Vem, segue-me. Vem, segue-me. E as pessoas começaram a segui-lo. E em segui-lo começaram a entender e perceber a esperança. E a chama da esperança começou a acender em seus corações. E começaram a escutá-lo, e começaram a vê-lo, e começaram a percebê-lo, e começaram a entendê-lo, e de repente começaram a perceber-se inflamados pela esperança do Messias que estava chegando. E isso era tão crescente, irmãos, isso era tão grande, era tão imenso, era tão profundo, que as multidões iam crescendo, e quanto mais ele andava, mais as pessoas o seguiam, porque a esperança ia enchendo os corações, e aqui as pessoas começaram então a segui-lo, e quem sabe em alguns outros também começaram até a persegui-lo. Ele caminhou com as pessoas, ele libertou, ele curou as pessoas. A esperança cura, meu irmão. A Bíblia relata inúmeras histórias de cura, em que ele disse, em que ele decretou, em que ele colocou as mãos, histórias inusitadas de cuspe com lodo, com barro passado nos olhos, e aquilo se reverteu em cura. Jesus curou, mas ela não narra, quem sabe, inúmeras situações de pessoas que foram curadas pela esperança de ver que o Messias que o Messias havia chegado. E quem sabe nos dias de hoje estamos precisando enxergar a esperança do Messias que já chegou e está aqui. Nós não estamos só. E como se não bastasse, se Ele não estivesse conosco, Ele ainda se identifica com a nossa dificuldade, com o nosso medo, com os nossos anseios, com os nossos problemas, com os nossos terrores. Afinal de contas, Ele chegou a suar gotas de sangue. O seu suor se reverteu em sangue, de tão aterrorizado que estava no momento de sua morte. Jesus, além de curar, ressuscitou mortos. Veja que Jesus vem de encontro com um contexto de situações que conversa com o que estamos vivendo hoje. Ele fez maravilhas. E a partir disso, todos estavam cheios de esperança, animados, empolgados, entusiasmados, as pessoas o seguiam, festejavam. Mas de repente, depois de dizer isto, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ele morreu. E com a sua morte, a esperança, a chama inflamada começou a se apagar, começou a diminuir, começou a se esvair. E aquelas pessoas que haviam depositado nele toda a sua esperança, a sua expectativa, se viram sozinhos. O texto do versículo 44 diz o seguinte: o sol parou de brilhar. Meus irmãos, você consegue imaginar a sua vida sem a luz do sol? Você consegue imaginar a sua vida sem acordar pela manhã e não perceber, além daquele céu azul lindo, a luz do sol brilhando sobre nós? Isso fala de terror, isso fala de obscuridade, fala de falta de esperança. Pois o Messias havia morrido, descido ao inferno. Os nossos pecados estavam sobre ele. Então o sol parou de brilhar. O 44 ainda fala de uma escuridão que cobriu a terra. Imagine você, além de viver num dia nublado, pior que isso, viver num tempo que só houvessem noite. Só houvessem dias com noite. A escuridão cobriu a terra.
Quem nunca teve medo aí, naquele dia que 2 horas da tarde, fecha o tempo, de repente as luzes do poste acendem, aí você fala, nossa, peraí, é 2 da tarde, está escuro, parece noite, aquele tempo fechado. Quem nunca olhou para o céu e falou, meu Deus, estamos vivendo dias em que o sol está escondido, dias de escuridão na terra. Baseado no texto lido, no contexto da falta de esperança no qual Jesus viveu e também no cenário atual de terror em que a humanidade está experimentando viver, os convido a refletir comigo sobre 3 consequências de uma vida aterrorizada. E a primeira consequência é: o terror nos leva a nos esconder. Eu vou repetir, para ser um pouco didático com você, quem sabe você tome nota disso. O título desse primeiro ponto do sermão é um pouco extenso, então quem sabe fique mais fácil de você entender. Eu vou repetir para você. O terror nos leva a nos esconder. Eu quero ler João, capítulo 20, versículo 19. João 20, 19 diz assim: naquele mesmo dia, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Os discípulos estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Nós estamos lendo um texto que fala da situação dos discípulos após a morte de Jesus. Veja, inicialmente nós falamos nessa mensagem dizendo que as pessoas estavam sem esperança. De repente a esperança do Messias chegou. Eles se tornaram esperançosos, estavam empolgados, entusiasmados, e de repente a esperança morreu. Sem entender o que havia acontecido, a esperança se esvaiu. E a partir disso, uma das reações das pessoas que perdem a esperança e consequentemente passam a viver aterrorizados. E eu gostaria de lembrá-los do título dessa mensagem, que é Do Terror à Esperança. E essas pessoas então aterrorizadas, sem esperança, passam então a se esconder. Eu quero aqui deixar claro, para que não haja confusão de entendimento, eu não estou dizendo que você tenha que descumprir as normativas e sair do seu enclausuramento, da sua quarentena. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o terror nos leva a nos esconder. E estar escondido reflete em nossa vida inúmeras situações. Estes discípulos, eles estavam com medo, eles estavam desconfiados, havia neles incerteza, e eles estavam preocupados. Alguns diziam: será que serei preso? Será que me viram andando com ele? Será que me perceberam? Será que eu serei dito como um dele? Um dos que estava com ele? Será que serei preso? Será que serei crucificado? Será que serei condenado também? Outros, quem sabe um pouco mais sóbrios, até mais íntimos de Jesus, estavam pensando assim: eu pensei que a redenção havia chegado, que a esperança da salvação havia chegado, mas ele morreu, quem me salvará? Outros, quem sabe, um pouco mais politizados, poderiam estar pensando: quem nos levará à dominação? Quem nos conduzirá ao império para uma guerra onde seremos vitoriosos? O fato é que as pessoas e suas expectativas estavam frustradas. Eles estavam aterrorizados, levando-os, e esse terror levou-os a estar trancados em seus quartos, aterrorizados em seus quartos.
Meu irmão, eu não sei como você se encontra. Eu não sei como essa palavra tem chegado ao seu coração nessa manhã. Eu não sei se você perdeu a esperança. Eu não sei como está o seu negócio. Eu não sei como está o seu trabalho. Eu não sei como está a perspectiva econômica da sua vida daqui para frente. Eu não sei. Mas Jesus sabe. Eu não sei se expectativas como a destes discípulos foram frustradas aqui na Filadélfia. Eu não sei se você tinha uma viagem, quem sabe, marcada. Eu não sei se você tinha um planejamento traçado. Eu não sei se você tem alguma doença que te coloca numa situação de risco maior e você está aterrorizado. Eu não sei qual é a tua situação. Mas estar em quarentena não significa estar trancado dentro do quarto. Estar em quarentena não precisa significar estar aterrorizado, como se não houvesse amanhã, como se não houvesse um Redentor que vive, como se não houvesse alguém que ressuscitou ao terceiro dia, como se não houvesse alguém que foi para o Pai e disse: eu estarei com vocês todos os dias. Estar em quarentena não significa perder completamente o fio da esperança. Pois o dia de hoje já estava escrito desde antes da fundação do mundo. Nada foge do seu controle, nada foge do seu domínio, nada foge do seu operar, do seu realizar. E nós, enquanto filhos dele, precisamos entender, e nesta manhã, na manhã de hoje, dia de Santa Ceia, reavivar em nós a esperança, quem sabe tenha se perdido. O desejo de Deus é que sejamos como Jesus, promotores de vida em meio à morte. O desejo de Deus é que sejamos como Jesus, promotores de esperança em meio à pandemia. Promotores de esperança em meio à desesperança. Cristo deseja nos tirar do terror e nos colocar na esperança. Cristo deseja tirar de nós todo medo, incerteza e nos encher de esperança. E a partir disso eu quero convidar você a me acompanhar para a segunda consequência daqueles que vivem aterrorizados, entregues ao terror. O terror nos impede de reconhecer Jesus. Eu vou repetir para você. O terror nos impede de reconhecer a Jesus. Lucas 24, do 13 ao 16, diz o seguinte. Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E o que eles conversavam que havia acontecido era a morte da esperança. Era a morte de Jesus, a morte do Messias, a morte do Salvador. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Após a morte de Jesus, os discípulos perderam a esperança e não reconheceram Jesus. Eles estavam aterrorizados com a fraqueza de Jesus. E o meu fraqueza de Jesus aqui eu escrevi entre aspas, ok? Eles estavam aterrorizados. Pois como a pessoa mais forte em que eles haviam conhecido, aquele que detinha o poder até sobre os mortos, havia morrido. E o terror era tão grande, que em uma caminhada de cerca de 100 quilômetros, imagina você, caminhando por 100 quilômetros, conversando com um parceiro seu, chorando as pitangas, reclamando, uma pessoa se aproxima e começa a conversar com você, e você não reconhece essa pessoa, e essa pessoa era o próprio Jesus.
Veja o tamanho da desesperança, da cegueira que o terrorismo causa nas pessoas. E olha que eu não estou dizendo que o que eles tinham vivido era fácil, não, de forma alguma, era muito difícil. Foi muito difícil aquilo tudo. Mas a falta de esperança, o terror, leva as pessoas a não reconhecer a Jesus. Quem sabe eles diziam nessa caminhada longa, não sei nem como seria caminhar 100 quilômetros. Quem sabe eles diziam, ele nos enganou, disse que era o Messias e morreu. Como pode? Quem sabe eles diziam um para o outro, ele não é o Messias. Se fosse o Messias, com seu poder, com sua glória, havia descido daquela cruz quando questionaram, se você for o Messias, desça. Quem sabe o outro dizia, de fato, o próprio Deus enviaria seus anjos e o tiraria de lá, mostrando para a terra o seu poder e glória. Quem sabe o outro, de repente, respondia nesse diálogo, nessa conversa, não sei se eram dois, acho que eram dois apenas. Ele não é o Salvador, ele só disse ser. Aliás, a Bíblia diz que viriam muitos, e vieram de fato muitos. Muitos vieram dizendo que era, e não eram. Quem sabe o outro, numa expressão forte, disse, de fato, ele é um fraco, afinal ele morreu. E de repente Jesus entra nesse cenário e começa a caminhar com eles, ao ponto de começar, quem sabe, questioná-los e a lembrá-los e a dizer coisas, e quem sabe eles olhavam e não entendiam, não percebiam, aterrorizados que estavam, não reconheceram a Jesus na caminhada. E na nossa vida, meu irmão, é a mesma coisa. Quando estamos aterrorizados no extremo, no limite do nosso medo, nós temos dificuldade de reconhecer Jesus. Nós temos dificuldade de reconhecer Jesus em meio aos nossos problemas. E não é difícil agora, né? Estamos com dificuldade em muitos momentos de reconhecer a Jesus em meio à pandemia. Onde que Jesus está nesse contexto todo? Como pode acontecer tudo isso? Quando nós não reconhecemos a Jesus, nós perdemos o senso, muitas vezes, do entendimento da sua soberania. E nós começamos a questionar coisas. Sabe aquelas perguntas que às vezes a gente faz? Puxa vida, é uma criancinha, não podia passar por isso. Puxa vida, esse cara é bom, não podia passar por isso. Aquelas coisas mais aterrorizantes, sabe? Uma atrocidade, de repente, com uma criança, às vezes a gente olha e fala, mas como Deus permite? E a gente, quando nós estamos aterrorizados, nós perdemos o senso de que Deus é soberano. E muitas vezes que Ele e às vezes perdemos o senso em que Ele não é o causador dos males do mundo. Em muitos momentos aterrorizados nós perdemos o senso de que tudo que acontece de ruim nessa vida, nessa terra, vem dos nossos próprios erros, dos nossos próprios pecados. Esse mundo já foi entregue ao maligno, assim diz a palavra de Deus. E o salário dessa gama de coisas malignas, o salário desse conjunto de pecados, a consequência de tudo isso é a morte. Deus não colocou, não injetou nada na sociedade para sacrificar, ou para se vingar, ou para castigar ninguém, não. Mas Ele é soberano. E quando nós estamos nessa situação de falta de esperança, de medo, de incertezas, nós temos dificuldade de reconhecer quem Jesus é. E essas pessoas na sua caminhada passaram por isso. Quando perdemos a esperança, o terror toma conta de nós. Não reconhecemos Jesus e tudo perde o sentido. Quem sabe, por algum motivo, nós
você aí na sua casa, e nós poucos que estamos aqui sentados nessas cadeiras vazias, quem sabe por algum motivo nós temos perdido a esperança. E quem sabe por esses motivos temos deixado de perceber a Jesus em nós. Deixado de perceber que Ele vive ao nosso lado, de que Ele não nos abandona. Temos perdido o sentido de que muitas vezes, quando achamos que estamos caminhando meio que arrastando a perna, na verdade é Ele que nos impulsiona, porque nós não teríamos força nem para isso, nós perdemos esse sentido, pois estamos aterrorizados. E eu não sei como está a sua situação, meu irmão, mas eu quero te dizer nessa noite que Cristo deseja te tirar do terror e colocar na esperança. Cristo deseja te ser reconhecido por nós, por mim e por você, independentemente das circunstâncias em que vivemos. O primeiro ponto dessa mensagem disse: o terror nos leva a nos esconder. O segundo diz: o terror nos impede de reconhecer a Jesus. E o terceiro e último é: o terror nos faz retroceder. Ele nos leva a voltar atrás. O terror nos leva a viver no passado, a praticar coisas antigas. Quero lembrá-lo do tema, que é do terror à esperança. Cristo deseja nos tirar do terror e nos colocar na esperança. E muitas vezes, quando estamos aterrorizados, nós voltamos, nós retrocedemos, nós rebobinamos. Quero convidar você a ler um outro texto comigo. Evangelho de João, capítulo 21, versículo do 1 até o 3. Diz assim: depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos, na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé. Simão, Pedro e Tomé, chamado Gêmeo. Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos, subiram no barco naquela noite e não pescaram nada. Mas naquela noite não pescaram nada. Veja, Jesus começa o seu ministério na beira de uma praia, subiu em um barco, depois de realizar um milagre, e convida pessoas. As pessoas que deixaram de pescar e passaram a segui-lo, de certa forma deixaram o seu passado e partiram rumo ao seu futuro. E depois de viver com ele por um longo período, desesperançados pela sua morte, tomaram a seguinte iniciativa: vou para a praia pescar. O que farei? O que faremos se ele morreu? O que farei amanhã de manhã? Porque a esperança se foi. O que farei amanhã quando acordar às 5, às 6, às 7, às 8 da manhã, não sei qual horário que de repente você acordava ou acorda, mas o que farei? Eu não sei, a esperança se foi. Aquilo que me tirou de um barco de pescaria se foi. A esperança se foi. A esperança se esvaiu. E domados, envoltos por um terror imenso, na falta da esperança, decidiram: vou voltar a pescar. Foram para a praia. Pedro e mais alguns subiram num barco e voltaram a pescar. E acreditem, não pescaram nada.
Porque não é aquilo que fazemos, mas é aquele que faz por nós. Não é aquilo que não é a atividade que estamos executando, mas é aquele que está conosco na atividade. Aquele que era a esperança havia ido, já não estava mais com eles. Então eles se encontraram perdidos, aterrorizados. Voltaram a pescar. Perderam a identidade. Quem sabe estejamos nós voltando para o passado. Eu não sei qual é o seu passado, eu não sei qual é o barco que Jesus tirou você. Você sabe? Eu sei de qual barco Ele me retirou. Eu não sei de qual barco você foi retirado. Eu não sei quais eram as ferramentas de pesca que você tinha. Eu não sei quais eram as técnicas de pescaria que você tinha. Mas você sabe. E Ele te retirou de lá. Um belo dia, Ele olhou para você e disse: vem e segue-me. E aí nós estamos aqui, escutando essa palavra e quem sabe refletindo: será que eu estou retrocedendo? Será que eu estou rebobinando a minha fita? Quem sabe você esteja vivendo algo nesse sentido, quem sabe na ausência da esperança, quem sabe em meio ao medo, você esteja vivendo, se vendo, rebobinando a fita da sua vida. Quem sabe lançando a escada para subir novamente no mar, no barco. Eu não sei como encontra a sua vida, mas Cristo deseja te tirar do terror e te colocar na esperança. Cristo deseja ser o seu futuro, o meu futuro. Ele deseja ser a nossa esperança. Eu quero concluir nessa manhã fazendo a seguinte pergunta: como estamos? Veja, a palavra de Deus, tudo que está sendo feito neste lugar, tudo que os pastores têm se desdobrado para levar até dentro da sua casa a palavra da esperança. Eu costumo dizer que ela é como se fosse uma caixa de presente. E você pode abri-la ou você pode não abri-la. Como se você tivesse no dia do seu aniversário, você recebesse o presente de alguém, você tem a possibilidade de abrir aquele presente ou deixar ele empoeirando numa prateleira do seu quarto. Quem sabe o embrulho é muito bonito, reluzente, muito bem feito, mas se eu não abrir, se eu não usufruir, se eu não vestir a camiseta que eu ganhei, se eu não colocar os sapatos que eu ganhei, não terá sentido algum. Eu não sei o que você tem feito com tudo isso nesses dias em que você está dentro da sua casa. Estamos indo aí já para mais de 30 dias sem estar sentados aqui nos nossos bancos, nas nossas poltronas, olhando nos olhos uns dos outros, cheios de saudade. Eu não sei o que você tem feito com isso, mas eu preciso te perguntar nessa manhã: estamos vivendo no terror ou na esperança? Qual é o estado em que você se encontra? Em que estágio você está? Aterrorizado? Vivendo no terror? Querendo se esconder? Quem sabe, além de se esconder, querendo retroceder, ou quem sabe até com dificuldade para reconhecer a Jesus? Como que você está? Qual é o estado da sua vida? O Espírito Santo nessa manhã te questiona. Veja que aqueles discípulos escondidos com medo,
quando passaram do terror para a esperança, eles foram cheios do Espírito Santo. Ganharam Jerusalém e os confins da terra, de aterrorizados a esperançosos, de trancados, de escondidos, de aterrorizados, de enclausurados aos confins da terra. Veja que aqueles que não reconheceram Jesus na caminhada, quando estavam aterrorizados, agora na esperança, pregaram o evangelho até a morte, inclusive muitos foram até martirizados. Que esperança é essa, meu irmão? Ao ponto da pessoa ir até o final. Ou você nega ou você morre. Olha a esperança daqueles que não reconheceram a Jesus. Não reconheceram a Jesus numa caminhada de 100 quilômetros. Após ter entendido e voltado para a esperança. E é isso que Jesus quer fazer conosco na manhã de hoje. Do terror à esperança. Aqueles que não reconheceram a Jesus, chegaram ao ponto de, como Ele, dar a sua própria vida pelo Evangelho. Olha que convicção, que esperança foi essa que os resgatou de volta. Aqueles que voltaram a pescar, aterrorizados, que retrocederam, aqueles que voltaram ao passado pelo terror que viviam agora, na esperança. A palavra de Deus dizia que maravilhas eles faziam. Aqueles que voltaram para o passado, passaram a imitá-lo e fazer coisas maiores que aquele fez. A palavra diz que até a sombra de Pedro podia curar. Olha que coisa doida, de um cara que voltou para trás, e negou Jesus 3 vezes, volta para pescar e ainda leva alguns com ele. De repente a sua própria sombra podia curar. Cristo deseja nos tirar do terror e nos colocar na esperança. Quem é a esperança? Apocalipse 1:18 diz: sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo e é para sempre. E tenho as chaves do inferno e da morte em minhas mãos. Esta é a esperança. Esta é a esperança. A esperança é Cristo. Se o problema for grande, tenha esperança. Jesus Cristo é maior que os nossos problemas. Jesus Cristo é maior que a pandemia. Jesus Cristo é maior que o coronavírus. Cristo deseja nos tirar do terror e nos colocar na esperança. Gostaria de orar com você na manhã de hoje, que essa palavra tenha encontrado e ido ao encontro de corações ansiosos por ela. Quem sabe você, como eu, tenha se deparado com inúmeras situações. Eu queria deixar registrado isso, que, como diz um grande amigo meu, o ouvido mais próximo da minha boca na manhã de hoje foi o meu. Essa palavra veio primeiro para mim, de encontro com os meus anseios, com as minhas dificuldades. E eu espero que tenha encontrado guarida no seu coração. Vamos orar? Na sua casa, onde você estiver, nós que estamos aqui, as poucas pessoas, gostaria de convidá-lo a fechar seus olhos, se conectar com o Pai. Vamos orar. Deus, nós te honramos pela sua palavra. Deus, nós honramos pela esperança que é o teu Filho, que é aquele que está vivo, que estava morto, mas que vivo está para todo sempre. E Ele é a nossa esperança. Nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem propiciado a nós o privilégio de poder ouvir a sua palavra. O Senhor tem propiciado a nós a liberdade de ouvir a sua palavra. Em quantos lugares, Senhor, não podemos, as pessoas não podem ouvir a sua palavra. Nós não podemos estar aqui hoje, mas nós podemos ouvir a sua palavra nas nossas casas. Nós podemos ouvir a sua palavra aonde quer que estejamos. Nós podemos ler a sua palavra onde quer que estejamos.
Aliás, nós temos tido um tempo maior para refletir sobre a sua palavra, sobre as suas coisas, sobre os seus planos em nós. Eu quero te agradecer por isso, Pai. Em meio a toda a dificuldade, o Senhor tem se preocupado com um porquê nós, com um pilar nós, com a nossa esperança. O Senhor tem nos levado a viver uma vida de esperança. O Senhor não tem nos deixado órfãos. Nós não estamos só. Basta que possamos abrir os nossos ouvidos para escutar a sua voz, a sua doce voz, a sua palavra. Continua cuidando da sua igreja, Senhor. Continua cuidando do seu povo. Continua cuidando dos seus filhos, Senhor. Senhor, que todos os motivos que possam estar levando os teus filhos a pensar na desesperança, levando os seus filhos, quem sabe, a estar aterrorizados, que o Senhor possa cuidar de todos eles. Que o Senhor possa abençoar as empresas deste lugar. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, as famílias aqui representadas na Filadélfia, os negócios aqui representados na Filadélfia, os empregos aqui representados na Filadélfia, as situações de saúde e vulnerabilidade representadas aqui na Filadélfia. E tudo isso citado junto, Deus, que o Senhor possa abençoar isso pelo mundo, porque o Senhor é um Deus global, o Senhor está em todos os lugares. Não há um lugar sequer que o Senhor não esteja. Não há um lugar que o Senhor não esteja. E crendo nisso, oramos na manhã de hoje. Entra nos lares. Cada lar que chega o som na manhã de hoje, não só gerado pela música da Filadélfia, mas de todos os lugares, de todas as igrejas, de todas as famílias de Deus, que em todos os lugares, que em todos os lares, que possa haver esperança causada pelo Teu Espírito Santo. Deus, faz do nosso mundo um mundo novo. Faz desse lugar, faz desse mundo, desse planeta, um lugar novo para se viver. Os sociólogos dizem que já há uma nova divisão, que já estamos iniciando um novo tempo. Outros dizem que já começa a se pensar em que agora se inicia um novo século, uma nova era, um novo tempo. Mas eu quero profetizar para que sim, que seja um novo tempo, um tempo de esperança, um tempo de pessoas que conhecem a Deus, um tempo de pessoas que se voltam para Deus, um tempo de pessoas que estão aos pés da cruz, um tempo de pessoas que tomam a ceia não por um mero ritualismo, mas por lembrar que Ele é a esperança. Um tempo novo em que a igreja será promotora de vida nessa terra, através de uma palavra de esperança que é o próprio Cristo, que vivo e ressurreto está para todos sempre. Nós oramos porque cremos, porque confiamos, porque temos esperança no Senhor. É assim que nós oramos, Pai. Enche-nos do Teu Espírito Santo. Te agradeço pela Sua palavra, Senhor. Oramos no Teu nome, Jesus.